Ok, nós alcançamos nessa noite a graça e a bondade do nosso Deus, nos dando esse momento de estarmos celebrando com júbilo lá no Salmo 100, brados de alegria. O Salmo 100 traz para nós uma ordem na palavra de Deus de maneira poética, que devemos servir ao Senhor com alegria. Na Bíblia a expressão servo, que vem da consideração de sermos escravos. O servo, ele é alguém que submete-se ao seu Senhor, aquele a quem ele está servindo, a serviço. E na época, dos tempos bíblicos, tanto do Velho Testamento quanto do Novo, havia várias situações em que uma pessoa poderia servir, ser um servo comprado, não é? E a Bíblia chama aqueles que fazem parte do povo de Deus de servos. O texto de Apocalipse, o livro é escrito, não sei se você já percebeu isso, tudo quanto Deus notificou, trouxe ao conhecimento de João, o Apocalipse, da palavra revelação, desvendamento, descobrimento, é a revelação de Jesus Cristo dada por Deus para mostrar aos seus servos. Olha a ênfase bíblica: mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e a notificou a João, seu servo. Então, não estranhe a expressão bíblica, a consideração sobre nós, o desafio de sermos servos do Senhor Jesus Cristo, servir com alegria ao Senhor, porque quem não é servo de Jesus Cristo é servo do pecado, é servo de Satanás. E a Bíblia leva-nos a entender que o pecado é um cruel senhor, é aquele senhor que a Bíblia descreve como sendo excessivamente maligno. Comandados pelo pecado, os homens maus, enganadores, a Bíblia nos ensina que estão indo de mal a pior. Quando tudo parece estar dando muito bem para eles, se torna em algo que resulta no mal, vão de mal a pior. E a Bíblia diz mais: enganando e sendo enganados. Coisa mais triste é você estar enganado. Já percebeu? Quando você se engana, como é ruim estar enganado, ser enganado. É um prejuízo, não é algo benéfico ser enganado. O bom é você ter a informação correta, certa. Se hoje à noite perguntasse para você, eternamente falando, onde você estará na eternidade? Você não pode estar enganado, mas muitas pessoas estão enganadas, estão pensando que vão para a eternidade no lar celestial e nem sequer têm os seus nomes registrados, escrito no livro da vida. Qualquer pessoa indo para a eternidade no lar celestial chamado céu, de imediato, quando a pessoa conhece Jesus como Senhor e Salvador, o nome dela é escrito no livro da vida. Esse mesmo livro que, para constatação no julgamento do grande trono branco, será tomado. Não está aqui o seu nome não está aqui. Nome que nós recebemos é muito importante, tanto é que cada nome tem um significado, não é aleatório, é algo importante. Então, servo,
precioso. O David Livingstone, missionário no continente africano, ele trouxe para a vida dele, iniciando a obra de servir ao Senhor, o seguinte slogan. Sabe aquela frase marcante? Quero viver servindo-o, e servindo-o quero morrer. Não é de se estranhar que ele dá o seu último suspiro no lugar em que ele operacionava no continente africano, como descobridor e missionário que ele foi. Uma manhã tão debilitado, entregou-se à oração, ajoelhou-se, estava orando quando deu o último suspiro e partiu para a eternidade. Lembrei-me de David Livingstone, explorador do continente africano, principalmente com aquelas crianças que me impressionaram muito o coração, crianças que o missionário André tem feito um trabalho, quando ele as reuniu e oraram em meu favor, lá do outro extremo, no outro lado do planeta Terra. Mas fiquei grato pela atenção e consideração dele em orar por mim. De vez em quando ele conversa comigo, eu diz: olha, ore por mim, hoje eu não estou tão bem. Como está a sua saúde? É assim que eles perguntam, né? Como está a sua saúde? A minha saúde espiritual não está tão bem, né? Então, colocamos em a oração. Ele orou por mim e pelo meu trabalho, e Deus muito bem sabe que eu tanto preciso de oração em relação ao meu trabalho. Então, impressionou-me muito quando ele mandou o vídeo com aquelas crianças repetindo a oração dele em meu favor. Muito bem, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, versículos de 1 a 3. 1 João, capítulo 3, versículos de 1 a 3. No finalzinho da vida do apóstolo Paulo, do seu ministério, já encerrando a carreira, já tendo uma consideração clara que em breve ele estaria partindo para a eternidade, o tempo da partida dele estava próximo, sentenciado, julgado à morte, enfrentaria a pena de morte seria decapitado, e ele então, mostrando a sua prontidão, ele menciona a coroa da justiça, que será dada aos que amam a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E amar a segunda vinda de Cristo envolve considerações que nós estamos estudando, e hoje nós vamos concluir todo o assunto que envolve essa coroa da justiça. E estamos na consideração que leva-nos a entender a preparação da igreja, do povo de Deus, da noiva para as bodas do Cordeiro, e é uma preparação que envolve santificação. Santificação. Coloquemos-nos em pé, vamos a leituras que podem colocar-se em pé. 1 João 3, de 1 a 3. Falando a respeito da volta, do segundo advento do Senhor Jesus Cristo. E olha que a Bíblia, desde o início da comunicação desse segundo advento, a Bíblia chama brevemente, as coisas que brevemente devem acontecer. Muito mais breve para nós hoje do que até mesmo nesse início de comunicação. 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus,
Por isso o mundo não nos conhece, porque o não conhece a Ele. Quando João se refere ao mundo, não é o cosmos não, viu? Não é o planeta, mas um sistema de vida da humanidade sem o conhecimento de Jesus como Senhor e Salvador. Versículo 2: mas agora, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Amém. Deus abençoe essa porção da palavra. Vamos orar nesse momento. A gente não tem ideia, além de nós aqui e alguns outros que nós entendemos que podem estar nos acompanhando, estamos indo na possibilidade do tempo que nós vivemos agora, chegar até aos confins da terra. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, Pai celestial, Deus de todo poder, obra, maravilhas, milagres, Senhor, que nesta noite nos dê os ouvidos que nós precisamos para ouvir, escutar da Tua palavra. Mova, Deus, os nossos corações, que no mais profundo do nosso ser nos dê o interesse, o desejo, desperta-nos, ó Deus, que não sejamos indiferentes, inertes à Tua palavra. Ó Deus, que venhamos a desejar a Tua palavra, a compreensão, o conhecimento. Não queremos, Deus, ser chamados de ignorantes, desconhecedores da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, e nos prepare, Deus, para estarmos empolgados, animados, de olhos atentos no cumprimento da Tua palavra e na tão iminente, próxima a qualquer momento, a volta, a vinda do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Tal como a palavra, a profecia foi cumprida na primeira vinda, certo estamos, cumprir-se-á a Tua palavra também. Dá-nos, ó Deus, a convicção que nos é necessária nesses dias tão tenebrosos em que nós estamos vivendo, dias tão terríveis, dias tão trabalhosos em que nós estamos vivendo. Pai, nos entregamos orando por nós aqui, outros ali e até os confins da terra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Quando alguém nos informa, nos comunica, nos faz entender que está se preparando para, em breve, num tempo marcado, se casar. Já imaginou algo assim? Alguém está então com o casamento marcado. Eu tenho recebido uma compreensão a respeito deste fato de preparação para o casamento
Imagine se a pessoa deseja fazer um casamento do seu sonho, do seu desejo, daquilo que ela intenciona, de uma celebração eminente, sofisticada, célebre, um momento de destaque que vai marcar para os nubentes, os noivos. Tem-se aí então algo que eu quero que você atenta. Existe uma preparação. O pessoal entregue à obra de ser realizado para com o casamento, que chamam de cerimonial, e aí entra cerimonialista. Me informava alguém deste aspecto, que é importante começar a preparação com a noiva num período, se possível, de pelo menos 1 ano. É ou não é, Esther? 1 ano. 1 ano. Os preparativos e todo o acompanhamento necessário. 1 ano. Aí entra cerimonialista, buffet, decoração, uma equipe para um evento já designado a acontecer em tal tempo. E aí tem-se em consideração, estuda-se o local onde o evento vai acontecer, detalhes deste evento, tudo entra dentro de algo chamado preparação. Já observou na Bíblia? Hoje eu vou tratar das bodas do Cordeiro. Casamento, bodas é casamento, não é bodas não, vê bodas. O pessoal fala bodas, é bodas do Cordeiro. Quando você vai observar dicionariamente falando, o é fechado, né? Bodas do Cordeiro. Porque na questão da santificação, que envolve o segundo advento do Senhor Jesus Cristo, eu mencionei para você que a santidade é a demonstração prática da obra de salvação. E com o povo de Deus, Deus sempre trabalhou, mencionou essa questão. Só rapidinho para você não perder de vista este fato, já mencionado na semana passada, Levítico 11:45. Levítico 11:45. Porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito. Deus dando Levítico a lei, o tratado da lei para com Israel, Deus dizendo para Moisés: leva o povo a entender, vocês vieram da terra do Egito, eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, eu tirei vocês da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Santidade é o aspecto de Deus que nos faz entender que Deus é totalmente separado do pecado. E a santidade para o povo de Deus é separação do pecado para Deus. Por isso vai dizer lá em Pedro, 1 Pedro 2,9, nação santa, povo adquirido. Deus separa os seus. Nem todos que estão na igreja são povo de Deus. Tem joio no meio, não tem? A Bíblia fala sobre isso. Mas a Bíblia nos ensina que o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo.
Deus conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Na carta a Timóteo é mencionado sobre isso. Então o povo de Deus traz essa característica. O povo de Deus é um povo separado na obra de santificação, na obra de santidade. Nós entendemos também a semana passada que a manifestação do poder da santificação, ela acontece na obra de Cristo em nós. Nós, por nós mesmos, na nossa força, na nossa capacidade humana, por mais que eu e você desejemos, não conseguimos ser separados do pecado para Deus. Precisamos da obra de Cristo em nós. E onde é que Cristo está habitando pela fé, se você é dele? Onde Cristo habita? No coração. Onde é que o Espírito Santo habita? No seu corpo. Você é uma pessoa que tem o poder de Deus em você, e nem todos têm. Você foi vivificado. Você estava morto em delitos e pecados, andando segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Você era marionete nas mãos do inimigo. Mas Deus em Cristo te libertou, te levou a conhecer da verdade. E você conheceu a verdade na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Até mesmo se você estiver naquele estágio tão miserável e considerado nada para o mundo, Deus amou o mundo, amou você de tal maneira, e a obra redentora realizada por Cristo, e em Cristo a manifestação do poder da santificação na obra de Cristo em nossas vidas. Romanos 6, nós lemos semana passada sobre isso, falando sobre isso. Por isso que a Bíblia vai dizer: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você conheceu exatamente aquilo que dá o sentido verdadeiro para a sua vida. Tem gente desesperado tentando entender o que está fazendo aqui no planeta Terra. O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Será que eu vim da ameba? Quem sou eu? Quem é você? Não entende da identidade, a própria pessoa não sabe a sua identidade. Não tem conhecimento da sua identidade. Quando nós entendemos quem é Deus, como Deus age, o poder de Deus, vamos entender quão miserável nós somos. Toda consideração de Deus para o ser humano está na palavra de Deus. E as pessoas dizem assim: o homem escreveu, isso é coisa de homens. Tudo bem, comece a ler. Você não leu o livro dos homens?
Tal autor escreveu tal livro. Eu li tal livro. Você lê contos da carochinha? Não lê? Mas quero ver você abrir a Bíblia e ler o que aqui está. Ainda que você venha rasgar 30 Bíblias, não, 30 não, 13, não vou exagerar não, 13, o ex-sacerdote rasgou 13, você não vai ficar indiferente, é impossível, a palavra de Deus não volta vazia, é impossível. Eu estava essa semana, eu não consegui sair do capítulo 1 de Apocalipse. Eu li várias e várias vezes. Eu cheguei até a ler com um colega meu, que eu estou orando pela salvação dele. Não só o capítulo 1, mas alguns trechos. E a coisa que eu mais quero é devorar Apocalipse. Mas por quê? Porque fala daquilo que brevemente vai acontecer. Amém? Está aqui no Apocalipse. E eu achei magnífico quando João tem a visão de Cristo e ele está no meio dos 7 castiçais de ouro, tendo na sua destra 7 estrelas. E o próprio texto vai desvendar, vai revelar o que são os 7 castiçais de ouro, o que são as 7 estrelas. E o Espírito Santo é o professor divino. Agora entenda, a Bíblia nos ensina em Provérbios que o mais precioso do homem é ser diligente, aplicado, ativo, não preguiçoso, interessado, que vai se envolver. O povo de Deus é um povo separado para Deus, separado do pecado para Deus. Há uma manifestação do poder da santidade, da santificação na obra de Cristo em nós. E agora vamos falar do que refere para hoje o nosso assunto. A preparação. A noiva se prepara para o noivo. Tomemos a admoestação. Essa preparação da noiva para o noivo, ela é descrita no livro do Apocalipse. Se você ler o Apocalipse, você vai ler sobre isso. Apocalipse capítulo, vamos lá, Apocalipse capítulo, pode chutar. Nós lemos sobre isso aqui, no dia 2 do mês 6 do ano de 2024, domingo pela manhã, dia 2 do 6, 2 do 6, domingo de manhã, mês de junho, dia 2 do 6, esse ano, nós lemos sobre isso, as bodas do Cordeiro. Deixa aberto lá, capítulo 19, tá vendo? Capítulo 19, deixa aberto aí, capítulo 19. Antes que leiamos o capítulo 19, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, Paulo faz uma analogia da noiva se preparando para o casamento, fazendo a igreja entender a maneira como ele queria se apresentar para a igreja de Corinto. Então ele refere-se a essa noiva das bodas do Cordeiro, a noiva é a igreja. Em 2 aos Coríntios capítulo 2, mas segundo o Apocalipse 19, 2 Coríntios capítulo 11, aliás, 2 aos Coríntios 11, 2, estou chegando lá.
porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus. Paulo está falando para a igreja de Corinto. Porque vos tenho preparado. Lembra que eu falei de casamento e preparação? Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. A igreja sendo preparada para as bodas do Cordeiro, quando Jesus voltar, quando acontecer o arrebatamento, logo seguido nos acontecimentos, o casamento da igreja com Jesus. E olha o que Paulo aqui diz: como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Lá em Israel, quando acontecia o casamento, eu expliquei para você que no Oriente a noiva aguardava o noivo. Acontecia o casamento e ocorria então a festa. E havia um momento que o noivo descia do leito nupcial no maior regozijo, trazendo as provas da pureza da sua noiva, em demonstração visível, para que todos testificassem. Ele casou com alguém que era pura. Por isso que no Brasil usa-se as vestes brancas. Tem a veste branca. Paulo diz aqui: preparado para vos apresentar. Apocalipse capítulo 19, vamos lá. Apocalipse 19, versículo 7. Regozijemo-nos. Repete-se novamente num termo diferente agora. Alegremo-nos e demo-lhe glória. E aqui o demo-lhe glória ao Senhor Todo-Poderoso, que está reinando. Porque vidas são as bodas do Cordeiro. Versículo 7. E já a sua esposa se aprontou. Ela está preparada. Ela é separada para esse momento. Efésios capítulo 5. Efésios 5. Deixa eu só pegar o versículo aqui agora. Efésios 5. Cadê meu Efésios? Cheguei lá. O versículo 25. Esse é o versículo que as mulheres já memorizaram de ponta a ponta, né? Vós, maridos, amai vossas mulheres. Eu já escutei tanto esse versículo, até já gravei ele. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26. Para a santificar, purificando-a com a lavar da água pela palavra. Por que essa importância no versículo 26 da obra de Cristo para com a igreja, santificando-a, purificando-a? Qual a importância disso? Para apresentar a si mesmo o que? Igreja gloriosa, sem mácula, mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas o que? Santa, irrepreensível. E quando esse momento vai acontecer? Quando é que vai, Tamara, esse momento acontecer? Dessa apresentação mencionada aqui em Efésios 5. No momento das bodas do Cordeiro. O que é as bodas do Cordeiro? Você explicando para alguém lá no seu bairro. O que é isso? Bodas do Cordeiro? O que é isso? Casamento da igreja com Cristo. Está vendo só?
as bodas do Cordeiro. Então tem um casamento que vai acontecer na volta do Senhor Jesus Cristo. Ele quer apresentar a sua noiva santa e irrepreensível. E tudo isso requer o quê? Preparação. No momento em que Cristo é assunto aos céus, e a manifestação da vinda do Espírito Santo, toda a comunicação necessária de preparação para a igreja, para este tão importante, célebre e notável momento, está em andamento. Já percebeu isso? Está em andamento. Em todas as épocas, séculos, até chegar ao que Jesus chamou consumação dos séculos. O que isso envolve você? Eu e você estamos focalizando a coroa da justiça, que vai ser dada aos que amam a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E amar a segunda vinda de Cristo, além de você desejar a presença dEle, além de você buscar que Ele venha, tanto orando quanto anunciando a vinda dEle, envolve também a nossa vida de santificação, de santidade, de preparação para aquele momento, para que a igreja, para que eu e você sejamos apresentados santos e irrepreensíveis. E a obra, o agir, a providência vem de Deus. E Deus ainda diz: operando eu, quem é que vai impedir? Está preparando a igreja para este momento. E os que amam a segunda vinda de Cristo se envolvem, tomam admoestação a respeito deste fato. Versículo 8 de Apocalipse 19. Versículo 8. O finalzinho do versículo 7 já diz que já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: bem, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Há uma comunicação do anjo para João, trazendo toda a informação daquilo que a própria revelação em si, do Apocalipse, diz que brevemente vai acontecer. No chamado poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Então, quando eu e você, na nossa comunicação com as pessoas, que devemos falar a verdade, não, por favor, eu vou dizer para mim, tanto quanto para você, nós não podemos enganar as pessoas. Você não quer ser enganado. Nós não podemos enganar as pessoas. Pessoas estão indo para a eternidade sem Cristo, estão indo para o inferno na eternidade, estão indo para a eternidade sem Cristo, no lago de fogo. Não está bem, não. Temos que falar para as pessoas: olha, hoje a Bíblia chama de dia da salvação. Não podemos presumir do dia de amanhã, porque ninguém sabe o que produzirá o dia de amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. Por isso que, quando a oportunidade se apresenta, ou você abre a Bíblia e mostra algo, ou você menciona o que Deus tem te ensinado. O que você aprende é para você canalizar e levar a outros o que você tem recebido aprendizado. Surgiu a oportunidade, é evidente o que eu vou dizer agora, não estava. Eu coloco muito versículo aqui que eu nem tenho noção que eu iria usar tal versículo,
1 Pedro capítulo 3, versículo 15, diz assim, ó: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Envolve exatamente o que nós estamos falando. Eu tenho uma esperança que diz respeito à volta do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que eu verei Jesus. Essa semana, começando a semana, eu coloquei 2 pedidos de oração perante o Senhor. Absoluta e humanamente falando, impossíveis de que uma resposta viesse a jato. E os 2 tiveram respostas de imediato. Aí eu me empolguei, estou colocando mais outros. Mas entenda, a palavra de Deus me dá a clara convicção: todo olho verá Jesus, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, todo joelho se dobrará, mas nem todos estarão com Jesus na eternidade no lar celestial. Só aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, no livro da vida do Cordeiro. E o selo já foi colocado nos salvos. Cada pessoa, quando recebe Jesus como Senhor e Salvador, ela é selada. Sabia disso? Se você não tem Cristo, não é selado. Vamos provar isso? Efésios 1:13. Efésios capítulo 1, versículo 13. Selo de garantia. Já ouviu falar sobre isso, não ouviu? Você compra um eletrodoméstico e lá está o selo de garantia. Ou qualquer coisa que você vai comprar ou vai fazer, você pergunta: garantia por quanto tempo? Por 1 ano, por 2 anos. Eu me lembro lá em casa, está aqui Efésios, depois eu falo do lá em casa, viu? Deixa eu ler o Efésio. Vamos para o versículo 13. Em quem também vós estáis, ou seja, ligando o pensamento do versículo anterior, esperamos em Cristo, em quem vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. Olha a sequência de acontecimentos. Eles estão em Cristo depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido no quê? No evangelho, que fala sobre a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, e apresentando ele como o único e todo suficiente Salvador. E tendo nele também crido em Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Você foi comprado por bom preço. Você em Cristo é chamado ovelha do bom pastor. E Jesus diz em João 10:28: e dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la da mão do meu Pai. Aí eu fui no versículo 29 de João capítulo 10, 28 e 29. Amém? Então, se você tem Jesus habitando pela fé no seu coração, por isso que é importante saber quem é você. Eu sou alguém salvo por Jesus. Eu sou alguém que estou no caminho para o céu, porque o caminho é Jesus. Eu conheço a verdade é Jesus. Eu tenho vida eterna, porque Jesus é vida, e Ele dá a vida eterna. João 5,40 diz o quê? João 5,40, o 39 de João capítulo 5,
Jesus observa com os religiosos da época: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas o quê? A vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,40: e não quereis vir a mim para terdes vida. O que é que está impedindo pessoas agora de vir a Cristo para ter vida? O que é que está impedindo pessoas? Um dia eu ainda prego essa mensagem. Pessoas estão sendo impedidas de vir a Cristo para ter vida. Só Cristo dá vida eterna. É esse Jesus que está a nossa esperança da sua segunda vinda, que nós devemos amar. E por amar a segunda vinda de Cristo, no julgamento das obras, há uma coroa chamada coroa da justiça. Toda vez que você, lendo a Bíblia, passar por esse texto, você vai lembrar desse momento nosso falando sobre a coroa da justiça e o que significa amar a segunda vinda de Cristo. E nós então, hoje à noite, fechando esse assunto, a obra de preparação da noiva, da igreja, para as bodas do Cordeiro, do casamento que vai acontecer quando Jesus voltar. Aqui na terra, tribulação para os salvos, bodas do Cordeiro. Coloquemos-nos em pé nesse momento. Se você desse o seu último suspiro hoje à noite, eu sei que em algum momento do tempo determinado por Deus, se Cristo não tiver voltado antes, eu e você, nós iremos dar o nosso último suspiro. Houve um momento que Deus avisou para Moisés que Arão iria dar o seu último suspiro. Já imaginou algo assim? Deus avisou: ó, vou recolher Arão. Nenhum problema quanto a dar o último suspiro. Agora a questão é o seguinte: dar o último suspiro, tendo Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia nos ensina: ausente do corpo, presente com o Senhor. Amém? Infelizmente, nesse nosso mundo onde a fé é a característica marcante, ela vem pela palavra de Deus, tem gente vivendo tudo que é para viver em favor do mundanismo. Não tem tempo para Deus. Os seus interesses são materiais, passageiro, efêmeros, transitórios. Não tem a atenção voltada. Depois dessa vida, há uma eternidade. Onde você vai estar na eternidade? A irmã Ângela tem o esposo dela, tem que orar por ele. Deus, salva João, meu esposo. Porque se ele não vir a Cristo, reconhecer Cristo como Senhor, por toda a eternidade, ela não mais verá o seu esposo, o seu irmão, a sua irmã, o seu primo, a sua prima, seu pai, a sua mãe. Há uma eternidade. A volta do Senhor Jesus está às portas. Estamos vivendo a consumação dos séculos. E ele ainda deixou uma pergunta já de antemão preparada: quando o Filho do Homem vier, achará a fé na terra? Cada vez mais cresce a incredulidade, que é o pecado que levará milhões para a eternidade no inferno, e é o pecado do qual o Espírito Santo trabalha a convicção do pecado, porque não crê em mim. Analise a sua volta. Começa a perguntar para as pessoas: você conhece Jesus como seu Senhor e Salvador?
Elas já vão pensar assim: mas a minha religião, a minha crença. Não, eu estou perguntando, você conhece Jesus como Senhor e Salvador? Qual é a resposta de Deus para o maior problema que assola a humanidade, que é o pecado? Cristo. Cristo. Cruz, Calvário. O julgamento que determina o destino eterno das pessoas é chamado julgamento da cruz. Não é o julgamento do grande trono branco, não, de Apocalipse 20. O julgamento do grande trono branco é apenas para certificar e confirmar que todos quanto estiverem perante esse julgamento estarão na eternidade sendo lançados no lago de fogo. O julgamento que determina se você vai para o céu ou para o inferno. É o julgamento da cruz. É na cruz que Cristo Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Mas a obra é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem não crê, quem rejeitar Jesus, não vai ser condenado, não, já está condenado. Porquanto a luz veio, diz a Bíblia em João 3:18, e os homens amaram mais as trevas. E por que amaram mais as trevas? Porque as suas obras eram más. Vamos orar nesse momento. Eterno Deus e Pai bendito, que nem o meu e nem dos amados aqui, nenhum coração seja indiferente, inerte à Tua palavra. Ó Deus, que possamos, como o apóstolo Paulo, considerarmos como miseráveis pecadores diante de um grande Salvador, e entendermos que estamos como igreja do Senhor Jesus Cristo, sendo pelo Senhor, através da palavra e na obra do Santo Espírito, sendo preparados para os acontecimentos do andamento daquilo que já profeticamente o Senhor trouxe para os servos a comunicação, para a igreja. Profeticamente o Senhor trata com a igreja, preparando-a para se apresentar como igreja santa e irrepreensível diante do Senhor, na volta do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a igreja de Jesus, abençoe a obra do Senhor neste planeta Terra, e que o Evangelho seja pregado, anunciado, almas sejam salvas, e almas salvas sejam edificadas. É a minha oração, a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Tenham todos uma semana na bênção do Senhor. Amém.